Bem-vindos todos de volta ao programa. Sou o vosso anfitrião, Danny Haifong. Como podem ver, estou com Scott Ritter, ex-inspetor de armas da ONU, oficial de inteligência dos fuzileiros navais do EUA, analista, autor, jornalista e mais. Juntando-se a nós da Rússia, Scott, é bom vê-lo. Obrigado por dispensar tempo da sua noite para estar aqui conosco. Obrigado por me acolher. Claro, estou ansioso por ouvir sobre a sua viagem, Scott. Mas como sabe, a Rússia tem estado numa ofensiva bastante eficaz e brutal contra o lado ucraniano, e agora estamos a ouvir que foi divulgado um plano de paz com 28 pontos. A Axios divulgou. Há rumores de que Keith Kellogg, agora que anunciou a sua reforma, pode ter sido o responsável por esta fuga de informação. Existem muitos pontos a considerar. 28, e tem havido muitas reações. Como a Lenski disse, é isto ou um inverno rigoroso. A Europa está em pânico e podemos chegar à resposta da Rússia. Vladimir Putin acabou de responder. Mas primeiro, qual é a sua reação a este desenvolvimento? Como se encaixa nas suas viagens? Diga-nos. Bem, quero dizer, o principal objetivo desta viagem foi vir à Rússia e iniciar um diálogo sobre o controlo de armamentos, sobre o perigo das armas nucleares. E tem sido uma tarefa consideravelmente desafiadora, porque, o que frequentemente ocorre é que os russos são mais do que, bastante receptivos e estão dispostos a participar nestas discussões complexas, desde que não haja uma grande iniciativa diplomática em andamento. E tive infortúnio em 2 ocasiões distintas. Em agosto, fui à Rússia para discussões semelhantes, mas ao aterrar, anunciaram que Putin voaria para o Alasca para se encontrar com Trump. E, portanto, tudo aquilo que eu estava a planear realizar não foi efetivamente concretizado, porque, essencialmente, suspenderam qualquer tipo de discussão política de relevância, pois não desejam gerar algo que possa comprometer esse esforço diplomático. E durante esta viagem havia expectativas bastante significativas. E estou ciente de que os russos estavam a esforçar-se arduamente para atender a muitos dos meus pedidos, mas retornaram com uma nota bastante enigmática, mencionando que este simplesmente não é o momento adequado para realizar isto. E agora compreendemos a razão, pois havia este acordo de Miami em progresso. Assim, apesar de o governo russo ter estado um tanto alheio a esta situação, indicando que, eles não têm conhecimento detalhado sobre isto, a menos que Putin tenha mencionado algo de que eu não estou informado. Antes de continuar, sabia que Putin não veio a público apoiar isto? Essa é a minha compreensão. Claro, podemos realmente repetir o que Vladimir Putin mencionou. Ele, de fato, falou ao Conselho de Segurança, mas, como disseste, é uma mensagem específica e focada principalmente na Ucrânia e na reação da Europa. Mas aqui está um pouco do que ele disse. Os líderes de Kiev não possuem informações detalhadas sobre a situação no campo de batalha, ou têm acesso a essa informação, mas não conseguem avaliá-la de forma correta se Kiev não estiver disposto a discutir as propostas apresentadas pelo presidente Trump. Caso decidam não seguir por esse caminho, eles e os belicistas europeus necessitam compreender que os eventos em Kupiansk inevitavelmente se repetirão em outras regiões estratégicas da linha de frente. Talvez não tão rápido quanto gostaríamos, mas inevitavelmente. Então, Putin basicamente disse que a responsabilidade é da Europa e Ucrânia para negociarem, e que isso poderia ser uma base, mas não muito mais. Portanto, prossiga. Sim, quero dizer, essa é a minha compreensão, Só queria ter a certeza de que, antes de me aprofundar nas discussões que tive, não havia algo novo e importante sobre o que Vladimir Putin fez. Estes 28 pontos são as melhores coisas desde o pão fatiado. E a Rússia apoia-os de forma plena. Porque o que ouvi dos russos é que, há algumas coisas aqui que simplesmente não são aceitáveis do ponto de vista russo. Mas os russos não vão ser quem vai derrubar isto. Vão deixar que os ucranianos e europeus o façam. Porque assim os russos, têm uma passagem livre, por assim dizer, porque a Ucrânia pagará o preço. A Europa ficará isolada e a Rússia terá liberdade para continuar as suas operações militares extremamente bem-sucedidas. O cerco duplo de Kupiansk e Pokrovsk acabou. Eu sei, meu Deus, Scott, vemos nos mídias que Petrovsk resiste. Não resiste, está cercado. As unidades que saíram tiveram 60% de baixas, as restantes estão encurraladas e vão morrer. É assim. Vai haver entre 5 a 7 mil ucranianos a renderem-se ou a morrerem em Pokrovsk, e um número semelhante a render-se ou a morrer em Kupiansk. Massacre total.
E vai acontecer repetidamente. Isto está a repetir-se ao longo das linhas da frente. Portanto, essa é a realidade e foi isso que Vladimir Putin disse, que vamos continuar a vencer e não vamos parar de vencer. Sempre. Pode demorar mais para vencer em certas áreas do que noutras, mas vamos continuar a vencer até conseguirmos tudo o que queremos. Violentamente, se é isso que deseja. E, no entanto, existe, a outra questão é que neste plano de paz há pelo menos, 2 ou até 3 grandes questões por resolver. Tive uma conversa extremamente fascinante com um alto funcionário do Ministério da Defesa. E, antes de mais, vamos apenas, abordar os componentes fundamentais do plano de paz proposto por Vladimir Putin. Ele delineou isto com grande detalhe em junho deste ano, quando afirmou, que é essencialmente o comunicado de Istambul de março e abril de 2022, atualizado para refletir a realidade presente. Mas ele não alterou nada. Desmilitarização. Desmilitarização é exatamente isso. Não quer dizer que a Ucrânia possa ter o maior exército terrestre da Europa. Quer dizer, este ponto 28 diz que a Ucrânia recebe 600 mil. Desculpa, não quero ler os comentários, mas Puki desaparece. Não sabes do que falas. Literalmente, você não compreendeu. Eu realmente adoro quando as pessoas expressam a sua opinião sem ter conhecimento do que estão a falar. A Ucrânia não será autorizada a ter um exército de 600 mil homens. Poderá ser autorizada a ter um exército de 60 mil homens, que é aproximadamente o tamanho que os russos tinham acordado no comunicado de Istambul. Mas 600 mil é ridículo. Esse era o tamanho das forças armadas ucranianas no início deste conflito. Há cerca de mais 100 mil, mas especificamente esse é o tamanho do componente treinado pela NATO que estava a preparar-se para invadir o Donbas, o que naturalmente desencadeou o ataque preventivo da Rússia. Todos esquecem isso. Então isso é problemático. A desmilitarização também significa livrar-se de todo o equipamento da NATO, todo ele. Não haverá nenhum elemento da NATO na Ucrânia. Portanto, mísseis Patriot, todos esses novos mísseis europeus de superfície ar, peças de artilharia, tanques, tudo isso some ou vai para a Rússia ou é retirado, mas isso não será permitido. O exército ucraniano não terá componente ocidental, não haverá influência europeia, nem aeronaves europeias, nada. Todos os F-16 enviados sumiram. Se disser feito na Europa, está fora. Isso é desmilitarização. Quando a Rússia diz não à NATO, não é só sobre não se juntar à NATO. Não pode haver qualquer envolvimento, digamos, quase NATO na Ucrânia. Então não sei quem, inventou os 600 mil. Não sei se é preciso. Porque, lembre-se, este é um documento vazado, por isso também pode ter sido um documento adulterado. E a outra coisa que aparentemente está em falta, temos os 28 pontos, mas há, na verdade, um anexo que vem com ele que não foi vazado. E é um anexo muito extenso que explica uma série de coisas. Entra nos detalhes e, os detalhes não são bons para a Ucrânia, mas é isso que acontece quando se perde uma guerra, Puki. Se a Ucrânia estivesse a vencer uma guerra, Puki, não acho que Zelensky estaria em frente ao edifício da administração presidencial a dizer que estamos numa situação muito difícil. Isso não é o que os vencedores fazem, Puki. Os vencedores são como Vladimir Putin sentado ali a dizer que se lixe, não nos importamos. Vamos continuar a lutar. Puki, lamento. Estou na Rússia e simplesmente não tenho paciência para pessoas estúpidas. Venho até a Rússia por um motivo específico. Pago o que paguei para vir, cobrir todas as despesas e enfrentar o árduo trabalho de organizar entrevistas, tudo com o objetivo de reunir a realidade russa, a verdade. Então, Puki, se não estás aqui comigo a fazer um processo de recolha paralelo, vai dar uma volta. Não tenho paciência para isto. É muito sério. É uma questão de vida ou morte. Por causa do que vai acontecer agora, se a Ucrânia e a Europa Ocidental minarem este potencial de paz, milhares de ucranianos vão morrer, Puki. Milhares. Está bem, isso é culpa tua. Isso é culpa de pessoas estúpidas como você que pensam que a Ucrânia está a ganhar. E continua a promover o conceito da possibilidade de uma vitória ucraniana. Não há qualquer possibilidade de uma vitória ucraniana. Então, 600 mil é a questão, a linha de contacto congelada. De alguma forma, as pessoas, isto vem do Alasca, onde esta noção de que a Ucrânia evacuaria imediatamente o Donbas e o entregaria à Rússia, mas a linha de contato será mantida congelada nas regiões de Zaporizhia e Kherson. E de alguma forma, estes 28 pontos parecem indicar que a Ucrânia vai conseguir manter as partes de Zaporizhia e Kherson que atualmente ocupa. Isto é incompatível com a Constituição russa. E da última vez que li a Constituição,
Vladimir Putin não pode ceder território russo. A Constituição foi escrita de modo que, após o referendo, toda Kherson e Zaporozhia fazem parte da Rússia. E assim, isto é mais uma coisa que é simplesmente incompatível. Não encontrei um russo que diga que sim, isto pode acontecer. Todos dizem que não pode. É a mãe Rússia, é constitucional. E Vladimir Putin simplesmente não tem o poder de ceder território russo, não sem o consentimento da Duma e um referendo com a população russa, etc. Portanto, isso é outra questão problemática. A Ucrânia vai perder todos os territórios. Essa é a realidade. E os 28 pontos não fazem referência a uma zona tampão. No entanto, haverá uma zona tampão aparentemente mencionada no apêndice. Isto esclarece a realidade detalhada não apenas da Ucrânia, compreende, entregar os territórios à Rússia, mas também de evacuar ainda mais uma faixa de território entre o que restará das forças militares ucranianas e a presença militar russa. E estamos a falar de talvez até 100 km de profundidade para esta zona tampão, porque a Ucrânia foi imprudente ao trazer mísseis ataque-MS e outros que lhes deram capacidades de ataque de longo alcance. E a Rússia disse que a zona tampão impedirá a Ucrânia de realizar atos de terrorismo contra os centros populacionais russos. Isso inclui centros populacionais em Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporizhia. Então este é outro ponto problemático. E depois a desnazificação. Ninguém quer falar sobre a desnazificação, mas deixe-me colocar as coisas desta forma. Se literalmente abraçares, pisares bandeira, estás morto. Permita-me esclarecer. Não vais conseguir sobreviver. Está terminado para ti. Vai, escapa-te. Mas não vais ficar aí sentado a colocar o retrato de bandeira no teu estabelecimento, sabes? Restaurante em Lvov e a entoar músicas a louvar bandeira. Está terminado para os bandeiras. Foi por isso que a Rússia travou esta guerra. É por essa razão. E sabes, provavelmente estarei a fornecer uma notícia em primeira mão neste momento, mas os ucranianos, o Ministério da Defesa da Rússia, afirmou essencialmente que a Ucrânia perdeu mais de 1,5, creio que são 1,52 milhões de militares que estão mortos ou feridos ao ponto de não poderem regressar ao campo de batalha novamente. Posteriormente, houve uma concessão de que a Rússia tinha sofrido cerca de aproximadamente 10% desse total, essas taxas de baixas. Então, e depois houve uma concessão de que esse número poderia ser ajustado para cima um pouco. 10 seriam 152 mil baixas irrecuperáveis. Acredito que esse número será modificado para cerca de 198 mil baixas irreparáveis. É muito. No Vietnã perdemos 10 mil homens e isso quebrou-nos as costas. Portanto, a Rússia provavelmente perdeu 198 mil irrecuperáveis. Mas, sabe, existem algumas boas notícias que estão a emergir. Sabe, existem maneiras de observar as situações quando se está a tentar avaliar determinadas realidades. Uma das ações que podem ser realizadas é investigar a quantidade de próteses que estão a ser solicitadas na Rússia, pois este conflito resultou num número significativo de indivíduos a perderem os seus membros. E nos anos de 2023 e 2024, a quantidade de próteses solicitadas era consideravelmente elevada. 20, 20, 23. Especialmente nos dias de hoje, o número desapareceu completamente. Quase não há próteses a serem encomendadas. Por que razão? Porque a Rússia não está a perder tantos homens. A Rússia criou um algoritmo, e eu já mencionei este ponto várias vezes, mas novamente foi-me reiterado por, líderes militares russos, senhores e líderes táticos e loja, incluindo comandantes do Storm Z, as forças de assalto reais. O dia em que continua a ouvir sobre os russos a lançar assaltos de infantaria em massa tipo moedor de carne. Isso não está a acontecer. Os russos atacam com, 369, uma equipa de assalto de 3 homens controlada por drones, vigilância aérea por drones com uma equipa de apoio de fogo por drones. Os drones de supressão estão por todo o lado e estes 3 homens avançam com um drone a dizer, pare, ok, há um ucraniano atrás daquela colina, atira uma granada por cima daquela colina, certo, não se mexam. Agora os ucranianos, movam-se agora, movam-se, disparem para a esquerda. Entenda, estes homens são guiados por operadores de drones que os vigiam, observam e seguem onde estão os ucranianos. E outra coisa é que, quando eles param, tem uma equipa de apoio de drones mesmo ali, pronta para intervir. Os russos estão dispostos a gastar 5 drones FPV por cada soldado ucraniano,
Quero dizer, é essa a quantidade de drones que existem. E então, sabe, uma vez que os russos basicamente se concentram numa unidade ucraniana com os seus drones, todos os ucranianos morrerão. Ninguém sobreviverá, e o contrário também é verdade. Às vezes, os russos são apanhados. Quando os ucranianos apanham os russos sem capacidade de suprimir os UAVs ucranianos, é um mau dia para os russos. É por isso que os russos não avançam com assaltos em massa. Eles avançam em grupos de 3, 6, 9. E basicamente o que acontece é que se essa unidade, sabe, cometeu um erro, como uma unidade Storm Z fez há uns dias, eles foram apanhados e os ucranianos eliminaram-nos. Quero dizer, estive em contato direto com o comandante da unidade, que foi extraordinariamente queimado por uma granada de fósforo ucraniana. Literalmente, a pele descascou do seu corpo. E devido à realidade dos drones, ele teve de percorrer 20 quilômetros sozinho para se evacuar, porque, como sabe, não se consegue, sabe, enviar ninguém para o resgatar. Sabe, eles lançaram um ataque, ficaram numa posição exposta e deram-se mal. A guerra correu-lhes mal, perderam muitos homens e os feridos tiveram que sair por conta própria. Esta é a realidade da guerra. Não é um espetáculo totalmente unilateral para os russos. Os ucranianos lutam muito. Os russos reconhecem-lhes esse mérito, o mérito de lutar, mas estão a perder e a perder bastante. Quer dizer, as proporções de baixas são inacreditáveis em certas partes desta guerra. Mas sabe, o facto é que a Rússia está a prevalecer no campo de batalha. Estão a obter vitórias, Vladimir Putin deixou isto absolutamente claro e simplesmente não vão conceder nada aos ucranianos neste momento. Isto não será uma negociação. Isto é rendição incondicional. Sim, sim. E quando ouço Putin dizer algo como isto servirá de base, vejo uma base. Não sou o proprietário de uma casa, mas vejo uma base como sendo o início, sendo o tipo de infraestrutura para conversações. E é assim que a Rússia está a falar sobre isto, né? Estão a falar sobre a continuação do processo do Alasca, que aconteceu há bastante tempo. Houve este ponto, Scott, nos 28 pontos que foram divulgados sobre os fundos russos congelados. Não sei se viste isso, né? Onde se diz que os EUARA vão receber 50 deles e que isso será usado para a reconstrução da Ucrânia. 100 mil milhões destes ativos congelados serão investidos nos EUA. Os esforços dos EUA para reconstruir e investir na Ucrânia. O que pensa disso? Vi algumas pessoas dizerem que é um plano onde a Ucrânia deve render-se à Rússia capitular, como mencionou. Parece igualmente um plano que sugere à Rússia que deve praticamente render-se ou capitular de diversas maneiras aos Estados Unidos. Como responde a essa ideia? Bem, temos de analisar isso de uma perspectiva mais abrangente do que apenas essa. Em primeiro lugar, centenas de milhares de milhões de dólares das reservas nacionais russas foram, como sabe, apropriadas pelo Ocidente. Não diga congelado, diga roubado. A Rússia não tem acesso a eles. Então, e além disso, temos sanções abrangentes em vigor contra a Rússia. E novamente estou aqui na Rússia, a economia está a avançar. Falamos de um crescimento superior a 4%. Os EUA têm um crescimento de 1,6% ou 1,8%. Então, a Rússia cresce mais que os EUA. A inflação entre 18% e 20%. É o que acontece com uma economia sobreaquecida. Existe uma escassez de dinheiro na Rússia porque eles não imprimem moeda como os Estados Unidos fazem. E, portanto, como você sabe, não há dinheiro disponível. Assim sendo, as sanções causaram alguns problemas para a Rússia. Os russos serão os primeiros a admiti-lo. Tiveram de tomar decisões dolorosas e fazer grandes reajustes e realinhamentos na direção para a qual a sua economia estava a inclinar-se. Já não está inclinado para o Ocidente, está inclinado para o Sul global e a China, mas está a sobreviver, está até a prosperar de várias maneiras. Pense no que esta economia faria se todas as sanções fossem removidas. Quero dizer, estaríamos a falar, sabe, novamente de um crescimento que talvez atingisse 2 dígitos por um tempo. Portanto, isso não é mencionado neste jogo de ativos financeiros congelados de 100 mil milhões de dólares, entende? O que estamos basicamente a dizer é que a Rússia poderia não fazer nada e apenas jogar, sabe, jogar com a mão que tem e ganhar, mas nunca terá acesso a esses centenas de milhares de milhões de dólares em ativos. E as sanções continuarão em vigor, impondo um custo que ao longo dos anos pode igualmente chegar a centenas de mil milhões de dólares. Ou sabem aproveitar a inclinação de Donald Trump para os negócios e emergirem como vencedores absolutos.
sabe, sacrificar 100 mil milhões não é realmente um sacrifício. Os russos, novamente, há certos aspectos destas coisas. Deve haver eleições dentro de 100 dias, é uma das coisas de que estão a falar. Não considera que os russos estarão presentes a trabalhar nisso, né, porque possuem um plano estratégico. Assim, se a Rússia está a tentar obter uma Ucrânia que se inclina em direção à Rússia, tentando ser integrada possivelmente no Estado da União, essa é uma teoria bastante popular atualmente entre muitos russos influentes. O objetivo final de como lidar com a questão da Ucrânia não é ocupar a Ucrânia ou permitir que a Ucrânia se desloque para o Ocidente. É para incorporar a Ucrânia no Estado da União, tal como a Bielorrússia era um Estado soberano, mas com uma economia e, sabe, uma visão geopolítica e tal, intimamente ligada à Rússia. E essa é a visão. Eles têm a Ucrânia. Portanto, isso será feito. É um problema político. Estão a decorrer as eleições. A Rússia tem um monte de candidatos prontos para entrar. Esse dinheiro investido na Ucrânia não será para uma Ucrânia pró-NATO inclinada para a UE. Será para reconstruir uma Ucrânia que a Rússia quer incorporar no Estado da União. Para a Rússia, este é dinheiro que gastariam de qualquer forma. Dar reconhecimento a Donald Trump por, sabe, ter estabelecido este fundo, que é um grande feito. Isto não representa qualquer custo para a Rússia. A Rússia beneficia em todos os aspectos deste acordo. Sabe, é apenas o facto de que, e a outra questão é que a Europa também tem de contribuir com dinheiro. Não é como se a Rússia estivesse a fazer isto sozinha. A Rússia vai retirar 100 mil milhões dos ativos congelados, mas a Europa também precisa desembolsar 100 mil milhões. Então, sabe, e a Europa não tem 100 mil milhões para desembolsar. Pelo menos sabemos de onde vem o dinheiro russo. Isto é um bom negócio para a Rússia em todos os aspectos. Sim, bem, esses são bons pontos, porque, como disse anteriormente, quando se trata de desnazificação, desmilitarização, penso que este elemento do sistema político, né, o governo, também terá de mudar na Ucrânia para que essas coisas sejam realmente implementadas. Ou a Rússia, estamos a falar de uma ocupação russa que a Rússia não deseja realizar. E eles deixaram isso bastante claro, eles pretendem que este seja um projeto ucraniano que conduza a resultados muito positivos, como na Bielorrússia. Sei que estiveste na Bielorrússia. Vi algumas filmagens do Garland ou do nosso amigo Garland Nixon. Parecia ótimo, mesmo ótimo. Eu sei que a pobreza lá é bem reduzida. Sei que fizeram muitas coisas boas. Então, isso é realmente... Para que as pessoas entendam, a Bielorrússia foi cerca de 98% destruída na Segunda Guerra Mundial. Os nazis possuíam um plano denominado Plano Ost, ou Plano Leste, que basicamente tinha como objetivo despovoar vastas áreas inteiras na região da Bielorrússia. No leste da Polônia e em partes da Rússia, despovoá-las e transformá-las num enorme, sabe, campo de verão para soldados russos e suas famílias, onde poderiam vir e, sabe, ter uma dacha e possuir terras e simplesmente, sabe, o reino de Lehman e tudo isso. O Plano Ost não foi totalmente implementado porque a guerra não correu como Hitler queria, mas parte do plano, no que toca ao despovoamento, era que os alemães chegavam às aldeias, cercavam-nas, retiravam a população, colocavam-na num celeiro, incendiavam-no e queimavam todos até morrerem. Tudo foi destruído na Bielorrússia, tudo. Perderam uma em cada 3 pessoas. É um genocídio real dos bielorrussos. As pessoas agora entendem que 800 mil dos mais de 3,1 milhões de mortos eram judeus e outra grande parte disso eram, sabe, soldados. No entanto, o assassinato sistemático e deliberado de civis bielorrussos era algo a que as pessoas frequentemente tendiam a fechar os olhos. Foi uma realidade inegável, foi devastador. Mas o ponto que estou a tentar fazer é que, sabe, levou muito tempo para a Bielorrússia recuperar e não foi até aos anos 60 e 70 que eles conseguiram realmente limpar todos os escombros e iniciar esta, sabe, reconstrução sistémica das cidades. Minsk foi construída do zero num grandioso estilo realista soviético. Quer dizer, estamos a falar de grandes avenidas, estamos a falar, sabe, de grandes edifícios brancos lá. E tem sido preservada dessa maneira. Minsk é uma cidade soviética em todos os seus aspectos e é bastante fascinante. É limpo. As pessoas são bem educadas, são simpáticas, são trabalhadoras e foi simplesmente um lugar notável para visitar. Então, quando as pessoas
Sabe, ouço as pessoas, sabe, Scott, quando fala sobre o Estado da União, estás realmente apenas a falar sobre o colonialismo russo. Sabe, os russos a explorar o pobre povo bielorrusso. Mais uma vez, não sabe do que está a falar, simplesmente não sabe. Não sei de onde as pessoas obtêm a sua informação. Vá à Bielorrússia. Veja, a Bielorrússia é um país notável. Sabia que Donald Trump estava a falar sobre a possibilidade de abrir voos diretos entre os Estados Unidos e a Bielorrússia? Façam isso. E aqui está o outro grande segredo, pessoal. Preparados para este. Se conseguirem um visto para a Bielorrússia e voarem para a Bielorrússia, podem viajar para a Rússia sem visto. Basta apanhar um avião e voar para a Rússia. Passará pelo controle de passaportes. E com um visto da Bielorrússia, a Rússia, por tratado, tem uma nova lei assinada por Vladimir Putin. Tem de o deixar entrar, assim também pode ir à Rússia, ver a Rússia e descobrir que a Rússia é um lugar bem interessante. Mas também verá razão para o incentivo a fazer isso se for à Bielorrússia, que é perceber que são dois países bem diferentes, mentalidades bem diferentes. A mentalidade bielorrussa não é a mentalidade russa. E por mais que os bielorrussos gostem dos russos e gostam, às vezes ressentem-se deles, porque para os bielorrussos, os russos são um pouco, sabe, convencidos e um pouco, sabe, nós somos a Rússia, esse tipo de coisa. Os bielorrussos aprenderam com a Segunda Guerra Mundial, são humildes. Eles compreendem, sabe, a tragédia que lhes aconteceu e entendem que a guerra não pode ser travada. Se você sabe, a abordagem bielorrussa é evitar o conflito a todo custo. Então, a ideia de que, ao integrar a Ucrânia no Estado da União, tornando-a a terceira irmã, isso significa que a Ucrânia deixa de ser um Estado soberano. Vá até a Bielorrússia e verá a resposta. A Bielorrússia é um Estado soberano com uma identidade nacional única. E, sabe, estão a prosperar porque agora têm boas relações abertas com os russos. Isso ajuda-os economicamente e oferece segurança. Assim, não tem os estados bálticos e polacos a tentar desestabilizá-los com revoluções coloridas financiadas por George Soros. Mas eles são um Estado soberano com a sua própria política externa independente, a sua abordagem independente para a resolução de problemas. E a Ucrânia poderia fazer muito pior do que tornar-se parte do Estado da União. Sim, quero dizer, basta olhar para a economia da Ucrânia agora e para o estado geral da Ucrânia para ter uma ideia disso. Scott, gostaria de saber a tua reação à resposta da Ucrânia ao plano de paz de 28 pontos e da Europa. Então temos a Ucrânia a dizer, Vladimir Zelensky a afirmar que este será um dos momentos mais difíceis da nossa história. A Ucrânia enfrenta uma escolha difícil. Ou perdemos a dignidade, ou arriscamos perder um parceiro-chave. Não disseram quem, mas supomos ser Donald Trump. Ou os difíceis 28 pontos, ou um inverno extremamente rigoroso. O mais difícil até agora. E, claro, a Europa também se opôs a este plano por várias razões diferentes, sendo a maior delas a ausência de garantias de segurança da NATO. E afirmaram, sabe, que irão salvaguardar naturalmente os interesses da Ucrânia e da Europa até o fim dos tempos, até o tempo imemorial. Contudo, Sky, qual é a tua reação à resposta? Parece que estão a entrar em colapso. Estão muito preocupados. Por que estão preocupados? E por que Zelensky fala deste inverno mais rigoroso? São palavras ominosas. Bem, sabe, existe um antigo ditado, quem brinca com o fogo acaba por queimar-se. A Ucrânia envolveu-se e agora está a descobrir que as suas forças armadas estão a ser sistematicamente dizimadas no campo de batalha. Vi um comentário online e disse, pessoal, calem-se. Se vão acusar-me, façam o vosso trabalho de casa. Tenho sido consistente como o dia é longo. A Ucrânia está a perder esta guerra. Estão a perder soldados em grande quantidade e, sabe, essa é simplesmente a realidade. As baixas de hoje, embora a taxa geral de baixas seja de cerca de 10 para 1, a proporção é muito mais elevada porque os russos estão a dominar o campo de batalha de todas as formas possíveis. Essa é a realidade. A Ucrânia está prestes a perder algumas das suas melhores brigadas. A 25 IRA, a 38 na de fuzileiros e creio que a 92 na de assalto aéreo. Estas são formações treinadas pela NATO, agora encurraladas e vão morrer. Quando morrerem não é só o equipamento, mas também o pessoal treinado. E não há substituição. As substituições são homens que levam pancadas na cabeça e são arrastados para, sabe, um treino militar superficial e depois lançados para a linha da frente e morrem. Esta é a realidade que Zelensky está atualmente a enfrentar. A outra realidade é que os ucranianos tentaram confrontar a indústria petrolífera russa e tentar prejudicá-la novamente. É um plano britânico que foi, sabe,
muito bem investigado. Os britânicos conseguiram identificar todos os nós de energia e forneceram aos ucranianos informações de inteligência, e os ucranianos lançaram drones desenhados para derrotar a defesa aérea russa. Drones de madeira, de voo lento, a assinatura de radar imita a de um bando de pássaros. Este é o período do ano em que grupos de pássaros estão a voar por toda a parte, e, em seguida, estes drones atingiriam as refinarias de petróleo russas, a distribuição de petróleo, entre outros. Bem, tive novamente uma conversa verdadeiramente fascinante com o senhor que está no comitê que une o Ministério da Defesa com o setor energético da Rússia, com a equipa responsável pela produção de petróleo e gás, sobre como se defender contra estas ameaças, essencialmente o programa de contra-drones, e como proteger eficazmente estas instalações. E ele disse, sim, fomos atingidos. Ele disse que nada disso foi permanente. Quero dizer, a Rússia é, afinal, uma grande estação de serviço com armas nucleares, se ouvirmos certas pessoas. Eles têm muitas peças sobressalentes. Quando as refinarias são atingidas, os russos isolam os danos e reparam rapidamente, colocando a refinaria de novo a funcionar. E assim, não há danos permanentes de longa duração na economia russa, ao contrário de tudo o que estão a dizer no Twitter e em todo o lado. Existem, como algumas faltas temporárias em determinadas áreas do país causadas, pelo impacto disto, mas a redistribuição de recursos ou a sua alocação e pronto. Não há filas de carros, absolutamente nenhuma. E o preço da gasolina não subiu assim tanto, né? Subiu um pouco, mas não muito, a gasóleo. Portanto, toda essa ficção que vejo no Twitter e em todo o lado é só um disparate total. O que não é uma treta é que os russos destruíram agora todas as principais instalações de produção de eletricidade na Ucrânia. Nenhuma delas está operacional. Estão todas completamente destruídas. Estão acabados. E a Rússia vai continuar a atacá-los. A Ucrânia não tem a capacidade de reparar. A Europa encontra-se em estado de pânico, a tentar redirecionar eletricidade para a Ucrânia, auxiliar na reparação ou procurar geradores. Mas é isso, está terminado para a Ucrânia, e esta é a realidade atual. Se este inverno for bastante rigoroso e está frio, quero dizer, não é o pior cenário possível. Atualmente as temperaturas estão perto de 0 graus. Moscovo experienciou a sua primeira neve e, posteriormente, a neve derreteu. Creio que há algumas manchas restantes no chão neste momento. São Petersburgo registrou uma queda de neve considerável, mas as temperaturas vão descer. Está constantemente frio. E daqui a aproximadamente um mês, ao entrarmos em fevereiro e início de março, a Ucrânia estará como um picolé, sem eletricidade e sem gás para aquecer. Vai levar a um colapso social. Zelensky entende isso. E além disso, há o escândalo de corrupção. Sempre soubemos que a Ucrânia era basicamente corrupta, não importava o quanto os democratas tentassem negar ou esconder isso. Houve um momento em que Seymour Hersh nos contou que o diretor da CIA, William Burns, precisou voar para a Ucrânia e enfrentar Zelensky diretamente. E não era que, estás a ser corrupto, era, veja, nós entendemos que tens... Porque, quero dizer, em defesa de Zelensky, a realidade do sistema de governo na Ucrânia é que é necessário subornar as pessoas. Observa o Senado dos Estados Unidos, quem foi? O senador Johnson ou outro? Quando perguntaram se iria proibir o uso de informação privilegiada, ele disse que não. Se proibirem, quem vai? Quem se vai candidatar ao Senado? Qual é o motivo? E ele disse isso em voz alta. Basicamente não, tem de nos dar o direito de enriquecer. Temos de poder enriquecer aqui, ou então não há razão para estarmos no Senado. A América é uma das democracias mais corruptas do mundo, porque essa é a realidade quando se é representante do Congresso ou senador. Ficas rico porque tens acesso a informações internas. É assim, o sistema permite isso. A Ucrânia está organizada de forma semelhante. O dinheiro que é alocado vai parar aos bolsos dessas pessoas, e é assim que as coisas funcionam. E quando mais dinheiro entra, para sustentar um sistema de governação em tempo de guerra, Zelensky tem de permitir que as pessoas enriqueçam. É por isso que o apoiam. Não o apoiam porque o amam. Eles não o apoiam porque ele é o maior, o representante democrático que o mundo já viu. Eles gostam dele porque ele facilita a corrupção que enriquece toda a gente. E assim, os Estados Unidos permitem que isto aconteça, mas Zelensky estava a tomar tanto dinheiro que William Burns teve mesmo que intervir e dizer, não podes levar tanto. Vamos deixar-te levar. Acho que esse montante foi de 400 milhões, mas vamos limitá-lo a 400 milhões. E tu? Não podes levar mais do que isso. Quero lembrar a todos os americanos aqui que são 400 milhões
do dinheiro dos contribuintes dos governos, está bem? E para todos os europeus, esse é também o vosso dinheiro. Neste momento, temos este escândalo que foi revelado. Há motivos para acreditar que os Estados Unidos podem ter estado por detrás da divulgação deste documento com o intuito de minar Zelensky e colocá-lo numa posição complicada. Mas, sabe, o facto é que Zelensky foi identificado como um indivíduo profundamente corrupto. Ele não possui legitimidade, nem mandato. A única coisa que lhe possibilita governar é, de facto, a corrupção. E assim, Zelensky enfrenta um inverno muito, muito difícil. Ele pode não sobreviver a este inverno. Compreenda, por favor, que quando alguém é tão profundamente corrupto, não se pode simplesmente escapar das consequências dos seus atos, especialmente quando se tem, sabe, 52 milhões de almas ucranianas a assombrá-lo por tudo o que fez, quando, sabe, a Europa essencialmente baseou a sua capacidade de crescimento econômico e político na sustentação do conflito na Ucrânia, caso a Ucrânia venha a colapsar. Veja, este plano policial de 28 pontos não é só sobre o colapso da Ucrânia, é o fim da Europa, literalmente o fim da Europa. A Europa não sobreviverá. Não, refiro-me às elites políticas e económicas europeias porque estão profundamente ligadas à Ucrânia, no futuro da Ucrânia. Portanto, sabe, esses europeus também não vão ficar contentes com Zelensky. Não vejo Zelensky a retirar-se para uma reforma pacífica. Acho que ele recebe o tratamento DM e para quem quiser saber o que isso significa, basta estudar o que a CIA fez ao presidente Diem no Vietnã quando se tornou inconveniente para os Estados Unidos. Sim, ponto ótimo, Scott. Queria os teus comentários sobre rumores do vazamento do plano de paz de 28 pontos. Disseste que talvez fosse para colocar Zelensky numa posição difícil. E logo depois disso, a administração Trump dos Estados Unidos disse que Zelensky tem um prazo para aceitar isso ou perderá armas, partilha de informações e afins. Mas também vimos que Keith Kellogg está agora de saída. Ele está a sair após concluir o seu mandato de 1 ano como enviado do ZEO para a Ucrânia. Então, há uma ligação entre isto, Scott, o plano de paz de 28 pontos que surgiu, e Keith Kellogg, a saída de Kellogg? Sim, acho que sim. Novamente, é só especulação informada. Sabe, não tenho ninguém a ligar-me a dizer que é isto que se passa. Mas como sabe, Keith Kellogg tem sido o conselheiro, o sussurrador da Ucrânia ao ouvido de Trump. E é ele quem tem fornecido a Trump todas as informações incorretas sobre a Ucrânia. E durante algum tempo, Trump acreditou verdadeiramente nessas informações. O Alasca serviu como um alerta significativo para Donald Trump, pois, no Alasca, os russos estabeleceram claramente os limites, quais são as suas expectativas e qual é a realidade. E Donald Trump teve de aceitar esta situação porque não tinha outra alternativa viável. Kellogg regressou posteriormente e contribuiu para facilitar o grupo dos 7 que se reuniu na Casa Branca para confrontar Donald Trump. E todas essas questões, Kellogg estava por trás de tudo isso. Por um tempo, parecia que Kellogg estava em ascensão porque, sabe, Trump começou a falar sobre Tomahawks e começou a falar sobre todas essas coisas. E então, Marco Rubio teve uma chamada telefônica com Sergei Lavrov e foi uma chamada extremamente difícil para Marco Rubio, porque Lavrov foi bastante indelicado e afirmou diretamente algo equivalente a: vocês têm de parar de ouvir o Keith Kellogg e todas as outras pessoas pouco inteligentes porque estão completamente enganados. Não estamos a jogar este jogo. Está ciente das nossas condições, não pretendemos alterá-las, não nos preocupamos, conseguimos viver sem a sua presença. Foi-me dito isto vezes sem conta. A Rússia pode desligar-se dos Estados Unidos, a Rússia pode desligar-se da Europa e sobreviver. Não prosperarão, mas podem sobreviver. E a Rússia está pronta para fazer isso. E Lavrov basicamente disse a Rubio para se afastar, que sabe, não vais conseguir nada do que queres. E isso voltou para Trump. E acho que foi nessa altura que, sabe, Witkoff e Kirill Dmitriev voaram para os Estados Unidos, sabe, foram para Miami. Provavelmente todos se perguntam, como eu, por que ele vai para Miami? O que há lá? Bem, agora temos conhecimento de que Steve Witkoff estava em Miami. Witkoff, como é do seu conhecimento, possui uma residência na Florida. E Witkoff, juntamente com Kirill Dmitriev, iniciaram a elaboração deste plano de paz de 28 pontos, pois está fundamentado na realidade russa. Ainda há questões a resolver, sabe? É política, o Trump não vai entregar tudo logo no início, mas este documento
juntamente com o anexo que ainda não foi divulgado ao público, reflete em grande medida a posição russa. Existem certas questões que já abordamos, 600 mil homens, linha de contacto congelada, entre outros, etc. Isso, sabe, não vai conseguir sobreviver. Eu não consigo ver a Rússia a ceder nessas questões. Mas o Kellogg está completamente acabado, porque agora foi exposto publicamente como um mentiroso. Ou completamente estúpido e incompetente, ou ambos. Mas o presidente já não confia em Keith Kellogg. E assim, Kellogg está acabado, terminado, e há aqueles que acreditam que ele tenha divulgado uma versão dos 28 pontos à imprensa através do Axios, com o objetivo de minar o plano de oferecer aos ucranianos e aos europeus uma oportunidade de, sabe, dizer não e opor-se a Trump, entre outros. E se ele fez isso, então é um traidor absoluto. O tipo de traidor que deveria ser colocado contra a parede e fuzilado. Sabe, este é um homem, lembre-se que Keith Kellogg é alguém que, no mês passado, foi até Zelensky e recebeu uma das maiores condecorações que os ucranianos poderiam dar a um enviado especial americano. Ele deveria trabalhar para o presidente do ZOA, mas parece ter estado a trabalhar para os ucranianos o tempo todo. Sim, bom ponto, Scott. E sabe, estamos a entrar novamente num jogo. Sinto que da última vez que estivemos em negociações sérias entre os EUA e a Rússia, nas conversas entre EUA e Rússia, a Europa está a repetir o que fez antes. Reunir-se com Zelensky em caráter de urgência. Merz, Macron, Starmer, todos dizem que estão a preparar tropas e mais apoio para a Ucrânia para contrariar a situação. O que acha disto? Parece que há um ciclo que se repete e depois da sua reação vou mostrar como Putin responde. Ele está quase a antecipar isto também. Então, o que acha disso? Bem, quero dizer, acredito que é precisamente por isso que este plano de paz de 28 pontos foi divulgado. Assim, sabe, Kellogg pode indiretamente conseguir uma última carga dos europeus. Vamos deixar isto o mais claro possível. Não haverá tropas europeias destacadas para a Ucrânia por várias razões. Primeiro, eles não têm tropas para destacar. Quero dizer, continuo a querer saber de onde é que eles vão vir. A França levou a cabo um extenso exercício logístico há aproximadamente 2 anos. O número máximo de tropas que os franceses foram capazes de mobilizar e projetar para fora do território francês foi de 12.500. Se acha que 2.500 tropas vão mudar o equilíbrio do campo de batalha, então não sabe do que está a falar. Os britânicos simplesmente não têm um exército. Eles não têm nenhuma artilharia, deram toda a sua artilharia construída por eles próprios. A Grã-Bretanha já não tem artilharia autopropulsada, foi toda enviada para a Ucrânia e está a ser destruída. Poderia colocar todo o exército britânico num estádio de futebol na Europa e ainda sobrariam 30.000 lugares. Portanto, os britânicos não têm qualquer capacidade de projetar poder. A Alemanha, sabe? Os alemães, sabe? Houve uma pesquisa na Alemanha no início deste ano que indicava que se a Alemanha fosse invadida, apenas 16% da população masculina estaria disposta a lutar e morrer pela Alemanha para repelir a invasão. 16%. Agora, imagine como esse número vai parecer se a Alemanha tentar projetar poder na Ucrânia. Não há apoio. E o exército alemão é um exército fundamentalmente quebrado. Quer dizer, podem ter todos estes, sabem, nazis declarados como Merz e companhia por aí a falar sobre vamos construir o maior exército. É apenas treta. Construir com o quê? Defesa alemã. A Rheinmetall perdeu 20% do seu valor de ações nos últimos meses. Sabe, já não existe capacidade significativa de produção de aço. Sabe, não há nada que a Alemanha possa fazer. Nada. Eles não conseguem projetar. A Polônia, eles ficam sem munições de artilharia em 14 dias. Portanto, não há nenhum exército europeu a ser projetado na Ucrânia. Poderia haver uma força de vários milhares. Essas seriam todas as forças combinadas que poderiam entrar como forças de paz se houvesse um cessar-fogo e os russos concordassem com isso. Mas esses pacificadores não iriam sem apoio do ZE, e os EUA não querem isso agora. Então, a Europa, sozinha, não mandará tropas para a Ucrânia. Direto ao ponto. Simples afirmação de facto. Então os europeus não têm nada, não podem ameaçar Trump, pois ele chamará o seu blefe. Vamos fazer isto. Faz. É isso. É tudo o que Trump tem. Apenas faz. Cala-te e faz. Para de dizer o que vais fazer e faz. Bem, não conseguimos fazer e cala-te.
Se vais dizer que não consegues sem apoio americano, não vamos apoiar-te. Continuar a dizer, sim, Alemanha, lideras a NATO agora, estamos acabados. Não podes ir embora. Tu tens todo o apoio de comunicação e o planeamento logístico e nós não temos capacidade para fazer nada. Não temos poder aéreo. A nossa força aérea não tem sido bem mantida há décadas. Mal conseguimos pôr 5 aviões no ar de uma vez. Vai embora, América. Quero dizer, Trump tem todas as cartas, literalmente. A NATO não é nada disfuncional. É apenas um enorme desperdício de dinheiro. Portanto, não acho que os europeus vão conseguir ir muito longe desta vez. Não há Kit Kellogg a apoiá-lo com as suas mentiras. Marco Rubio basicamente lavou as mãos da Ucrânia. Ele está singularmente focado na Venezuela neste momento. E assim, sabe, os europeus não vão chegar a lado nenhum com isto. Isto é apenas. Está acabado para a Ucrânia. Zelensky tem razão. Ele está a enfrentar uma escolha extraordinariamente difícil. Sim, e aqui vou pedir-lhe que responda rapidamente ao que Vladimir Putin mencionou, quase a antecipar muito do que está a expor neste momento. Sim. No entanto, este documento não foi discutido conosco em grande detalhe e posso presumir a razão. Acredito que o motivo é o mesmo. A administração dos Estados Unidos da América ainda não conseguiu garantir a aprovação por parte da Ucrânia. A Ucrânia manifesta oposição a essa situação. É claramente evidente que a Ucrânia e os seus aliados europeus ainda mantêm certas ilusões e continuam a sonhar com a possibilidade de infligir uma derrota estratégica significativa à Rússia. Acredito que esta posição não se deve a níveis insuficientemente elevados de competência. Não irei discutir este aspecto da questão neste momento. Penso que esta posição se deve à falta de informação objetiva sobre a situação real no terreno, no campo de batalha. E, claramente, nem a Ucrânia nem a Europa entendem a que isto poderá eventualmente conduzir. Muito diplomático da parte de Vladimir Putin. Ajude-nos a interpretar isso, Scott. Bem, basicamente o que ele disse é que o plano de paz que foi divulgado não foi coordenado com o governo russo, o que significa que não passou pelo pessoal russo, não saiu do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Kirill Dmitriev recebeu um mandato para avançar com o processo relacionado ao Alasca, mas ele, como sabemos, não é um substituto adequado para o Ministério dos Negócios Estrangeiros. E então, acredito que o que ele estava a desenvolver em colaboração com o Steve Witkoff era um plano do possível. Não o plano final e definitivo, mas sim o plano do possível. E ao divulgá-lo, eles, sabe, quem quer que o tenha divulgado, e o Kit Kellogg, sabe, adiantou-se ao processo de recrutamento. E, sabe, Trump e Putin estavam essencialmente a afirmar que, sabe, isto ocorreu porque, sabe, Trump não está no controle, sabe, dos ucranianos. Ele não controla a Europa, nem a sua própria equipa. O Kit Kellogg divulgou o documento, devia ser preso, acusado de traição, pois foi isso que fez, minando o presidente numa questão de segurança nacional. Mas, sabe, essencialmente, sabe, o Putin está a afirmar que, sabe, se os europeus e, sabe, os ucranianos realmente acreditam que vão obter algo deste processo além do que a Rússia está disposta a conceder-lhes, eles é pura ilusão. A Federação Russa continuará a travar esta guerra. A Rússia possui o ímpeto estratégico em toda a linha de contacto. A Rússia está a dominar completamente a guerra aérea. A Rússia acabou com a guerra energética. Havia esta troca de golpes sobre a energia. A energia da Ucrânia está totalmente suprimida e vai piorar à medida que os russos continuam a atacar e a Rússia se adapta às táticas ucranianas. Encontro-me em Moscou. Fui jantar na outra noite em Moscow City, que é uma área nova e moderna de Moscou com arranha-céus imponentes. E jantei num desses restaurantes que está localizado no 89º andar do edifício mais alto, onde se pode desfrutar de uma vista panorâmica, completa e deslumbrante. Sabe, estes edifícios foram atingidos 2 vezes no início dos ataques da Ucrânia a Moscovo. Sabe, os drones ucranianos, eu perguntei aos rapazes com quem estava, tipo, não estão preocupados com os drones ucranianos? Nenhum drone vai atingir este prédio. Nenhum drone vai atingir o centro de Moscovo. Nós apanhamos-los assim, sabe? E os russos asseguraram Moscovo. Sabe, alguns drones chegam aos subúrbios e tal, mas, sabe, a guerra dos drones acabou. Sabe, a guerra das cidades está terminada. A Ucrânia perdeu.
E se quiserem continuar a jogar jogos estúpidos, sabe, os russos têm a capacidade de continuar a escalar. Quero dizer, estou a terminar um artigo agora sobre, sabe, o Ureshnik e o que significa ter um míssil de alcance intermédio, uma capacidade estratégica que foi usada em combate pela primeira vez na história, representa uma capacidade de escalada que a Rússia ainda tem na manga, sabe? A Rússia ainda não chegou a um ponto em que, se fizermos algo mais, temos de usar armas nucleares. Agora, a Rússia tem a capacidade de aumentar a pressão estrategicamente sem recorrer a armas nucleares. E sabe, se esta é apenas mais uma capacidade que a Rússia tem e que o Ocidente não possui, e os russos desenvolveram, sabe, novos sistemas. Ryabkov, o vice-ministro dos negócios estrangeiros, sugeriu isso. Penso que um deles é o Iskander-S, que basicamente é o míssil Iskander, que agora foi dotado de capacidade de alcance intermédio, o que aumentou o alcance do Iskander para que possa atingir profundamente a Europa. E podem ter realizado o mesmo procedimento com o míssil 9M729. Este foi um sistema bastante controverso com o qual os Estados Unidos acusaram a Rússia de ter violado as regras em 2019. É por essa razão que os Estados Unidos decidiram retirar-se do tratado INF. Naquela época, os russos afirmaram que não estavam a trapacear e eu acredito neles. Mas, agora que o tratado INF já não existe porque os Estados Unidos se retiraram, acredito que os russos voltaram a utilizar esse sistema e fizeram certas modificações. E esse sistema agora tem um alcance INF de 1.200 km, talvez até mais. E os russos estão novamente a utilizar isso. De acordo com alguns relatórios, a Rússia empregou este míssil em múltiplas ocasiões contra a Ucrânia. No entanto, eles lançam-no a distâncias ainda maiores apenas para demonstrar que são capazes de alcançar a Ucrânia a partir de 1.200 km. Imagine o que poderiam fazer se aproximassem isso, sabe? Até onde poderiam ir na Europa. Portanto, a Rússia tem esta capacidade de escalar o conflito neste momento que a Europa simplesmente não possui e a Ucrânia também não. Apenas duas, espero. São perguntas rápidas para ti, Scott. Antes de terminarmos aqui, a primeira sendo, já que estás na Rússia, talvez possas contar-nos. Sei que já foste várias vezes, mas tenho a certeza de que aprendes algo novo em cada viagem, algo importante. O que gostaria de partilhar sobre a sua viagem até agora, que tenha sido novo em termos do que aprendeu e de como isso é relevante para este momento? A população russa, desde as camadas superiores até as inferiores, encontra-se genuinamente exausta deste conflito bélico. É verdade. Observo o sofrimento nos olhos de cada pessoa quando lhes falo acerca desta guerra. Este conflito armado impactou de forma significativa a sociedade russa. Sabe, as pessoas têm entes queridos que estão a lutar. Acabei de almoçar com um homem cujo filho, por dever patriótico, não foi recrutado. Ele essencialmente comunicou ao pai que não conseguia prosseguir com a sua vida neste momento sem servir a sua pátria em tempos de guerra. E partiu, firmou um contrato, e é um contrato para toda a duração, o que implica que não está a fim neles a assinar, sabe, como nos Estados Unidos, onde se faz um alistamento de 2 anos, 4 anos ou 6 anos. Estes são contratos de duração indefinida que se assinam para a totalidade do conflito. Ou seja, vais combater até pereceres ou até alcançarmos a vitória, sabes, no orgulho. A combinação de orgulho e tristeza nos olhos deste homem era real. Mas esse é precisamente o ponto. Estão exaustos desta guerra, mas também estão firmemente determinados a que não haverá paz sem uma vitória. E esse é o brinde que está sempre presente, a paz. Mas primeiro, a vitória. E os russos estão completamente a apoiar a sua liderança nesta luta. Pode ouvir o Gilbert Doctorow o quanto quiser. Ele não faz a menor ideia do que está a falar quando se trata da realidade da elite social russa e de como, segundo ele, estão prontos para deitar Putin na rua e tudo isso. Não. Os partidos da oposição, e eu falei com eles, dizem que, veja, na última eleição presidencial não apresentámos ninguém contra Putin, não porque não sejamos, sabe, um partido de oposição, mas porque amamos a Rússia e Vladimir Putin é o líder neste momento e estamos ao lado do nosso líder. Vamos apresentar candidatos ao parlamento porque queremos que o nosso ponto de vista seja representado e queremos ser capazes de pressionar Vladimir Putin, mas não estamos aqui para minar o presidente em tempo de guerra. E esta é a realidade. O povo russo apoia completamente este homem e apoia completamente o conceito de vencer esta guerra. E, sabe, outra coisa é que a Rússia está a vencer de forma decisiva. As pessoas precisam entender que não é só sobre o que ocorre no campo de batalha. É um ataque amplo à Rússia,
com sanções econômicas sem precedentes e apreensão de bens. A Rússia enfrenta a russofobia nos Estados Unidos e na Europa. Sabe, isto é novamente um ataque de amplo espectro à Rússia. E, no entanto, apesar de tudo, a Rússia está a vencer. Não apenas um pouco. A Rússia está a ganhar de forma decisiva. E esta é a realidade. Qual que é a nossa última pergunta? Rapidamente. Eu sei porque está ali para ti. Alguns espectadores querem saber a sua avaliação sobre a situação atual em relação à Venezuela. Há agora relatos de que o F-18 Super Hornet e outras aeronaves estão a voar perto da Venezuela a partir do destroyer Gerald Ford. Fale sobre qual é a sua avaliação da situação atual e onde se encaixa, dado que os Estados Unidos disseram explicitamente que estão a tentar afastar-se deste cenário de que temos falado, a Ucrânia para o hemisfério ocidental e tem dado bastante atenção à Venezuela, apesar de agora Trump dizer que talvez vá falar com Maduro. Mas todos nós sabemos, ou deveríamos estar cientes, que isso nem sempre é algo positivo. Quais são os seus pensamentos, Scott? Basta falar. Pergunte aos iranianos como é negociar com os Estados Unidos. Então, permita-me expressar desta maneira. Consulte um mapa da Venezuela para observar a dimensão do país. Coloque o mapa da Venezuela em escala sobre o território do Iraque e observará que a Venezuela é significativamente maior do que o Iraque. Em 1991, durante a Operação Tempestade no Deserto, para combater os iraquianos na campanha aérea estratégica, tivemos de mobilizar milhares de aeronaves para o teatro de operações para uma campanha aérea estratégica sustentada. Portanto, sempre que ouvires que 8 F-18 voaram, deves perceber que isso não é grande coisa. Temos 10 F-35s. Isso não é relevante. Isso não é uma campanha aérea. Para lançar uma campanha aérea estratégica contra a Ucrânia ou a Venezuela, são necessárias dezenas de milhares de aeronaves posicionadas e prontas para a ação. Não 2 B-52, sabe? Um bombardeiro B-1. Estamos a falar de dezenas de milhares de aeronaves para realizar uma campanha aérea estratégica. Sabe, nós tínhamos 750 mil tropas em 1991 para, libertar o Kuwait. Fomos para o Iraque, mas apenas após uma década de sanções que enfraqueceram as capacidades do Iraque em 2003, com cerca de 200 mil tropas. Não temos nada que se aproxime desses números destacados fora da Venezuela. Portanto, não estamos a falar de uma grande ação militar ou de uma grande invasão militar. Qualquer coisa sobre a qual possamos estar a discutir seria uma operação bastante específica em apoio a uma operação encoberta mais ampla, uma operação de mudança de regime, onde a CIA colaboraria com grupos de oposição para converter unidades militares venezuelanas, entre outros. E eu não percebo isso amadurecido ao ponto de ser uma possibilidade concreta. Se recuarmos até o mês de dezembro de 1998, na Operação Desert Fox, tentamos algo semelhante contra Saddam Hussein. Conduzimos uma campanha de bombardeamento que durou 72 horas, a qual essencialmente suprimiu a sua guarda republicana especial e, como é do seu conhecimento, as instituições de repressão iraquianas. E a CIA pensou que tinha recrutado os generais de algumas divisões que estavam a operar a sul de Bagdade e que estas divisões sairiam dos seus quartéis e avançariam em direção a Bagdade com as forças de segurança de Saddam suprimidas, conseguindo assim um golpe de Estado. Era isso que tentávamos. Não funcionou. Agora, por que menciono o Iraque? Porque os Estados Unidos repetem o mesmo plano várias vezes. De facto, fazemos mesmo isso. É isso que fazemos. Esse mesmo plano hoje, os Estados Unidos estão a tentar implementar na Venezuela. Na minha perspectiva, estão a tentar identificar oficiais militares venezuelanos que estarão dispostos, no momento adequado, a mudar de lado e agir contra Maduro. E para facilitar esse processo, lançaríamos uma campanha aérea, mas não uma campanha aérea estratégica, uma campanha aérea focada para suprimir a infraestrutura de segurança em torno de Maduro. Esse é o plano, mas não acho que esteja pronto para uso. Penso que Trump entende que se seguir com esse plano e falhar, não se sairá bem nas eleições intercalares. E é por isso que agora, de repente, temos Trump a falar sobre a necessidade de negociar com Maduro. A esperança é que estas forças militares estejam a exercer pressão suficiente sobre Maduro para que ele deixe o país. É isso que a CIA também está a tentar facilitar neste momento. E acho que é aí que estamos neste momento. Estamos a tentar pressioná-los. Mas não vejo os Estados Unidos, a realizar uma grande operação militar contra a Venezuela antes das eleições intercalares, porque se falharem, isso é a sentença de morte para Trump.